Direito canônico. O direito canônico alcança a Igreja Católica e a comunidade de crentes. Exerceu forte influência sobre o direito laico da Europa Ocidental em virtude do universalismo cristão da Idade Média, de seu caráter escrito. Era o único direito escrito entre o fim do século IX e o século XIII, e também, pela atribuição aos tribunais eclesiásticos da competência em diversos domínios do direito privado, tais como o casamento e o divórcio. Durante muitos séculos, incumbiu-se o direito canônico em dominar o direito privado, para religiosos e leigos. Por ser escrito, levava evidente vantagem sobre os demais e, por isso mesmo, por séculos e séculos, foi e ainda é objeto de inúmeros trabalhos doutrinários e de comentários de expressão, dando aso à criação e manutenção de leis canônicas e de regras de direito privado derivadas de sua virtuosa e clara inspiração. Ensina Flávia Lages de Castro, de sua vez, que este direito foi importantíssimo durante a Idade Média, muito por causa da própria influência da Igreja, muito por ser escrito, e que o fato de ser escrito dava a este direito primazia em muitos locais da Europa, visto que a oralidade imperava em um período de analfabetos. Sua influência, todavia, decresceu a partir do século XVI, diante do fenômeno da laicização dos estados da época. Notadamente a partir da Revolução Francesa, a religião passou a ter menor influência sobre o direito. Não obstante, o direito canônico continua sendo um dos fundamentos históricos de todo o direito ocidental, apesar dos acentuados progressos do racionalismo e do justnaturalismo, asseverados nos séculos XVII e XVIII. Costuma-se dividir o direito canônico em 4 períodos. O inicial, com as primeiras manifestações do cristianismo, séculos Iaxi. O segundo período, em que existe uma estabilização, séculos XI e XII. O terceiro período, em que há a consolidação do ordenamento jurídico canônico, séculos XIII a XV. O quarto período, com a renovação do direito canônico, a partir do século XVI. O direito canônico, portanto, é o ordenamento jurídico de qualquer denominação religiosa, isto é, emana da própria denominação. A Igreja Luterana, por exemplo, possui o Livro de Concórdia como fonte primária de direito canônico. Na Congregação Cristã no Brasil, CCB, o Estatuto pode ser considerado fonte primária do direito citado. O direito canônico é de fundo religioso, como são os direitos muçulmano, hindu e hebraico, edificando regras sobre preceitos divinos, aspergidos de livros sagrados, no caso, o Antigo e o Novo Testamento. Distingue-se, todavia, de outros direitos religiosos pelo reconhecimento próprio e especial da noção de direito, inconfundível de um conjunto de regras do comportamento religioso, ritual e moral, a Sharia ou o Dharma. São fontes do direito canônico. A. O ius divinum, ou seja, um conjunto de regras jurídicas extraídas da Sagrada Escritura e dos escritos dos apóstolos e dos doutores da Igreja, tais como Santo Ambrósio, São Jerônimo, Santo Agostinho e São Gregório de Nazianzo. B. A legislação canônica, consubstanciada em decisões das esferas de autoridade eclesiásticas, tais como os decretos, ou cânones, dos concílios e as decretais dos papas. C. Os costumes, calçados no conhecimento da prática reiterada de atos, e, finalmente, D. Os princípios oriundos do direito romano, este considerado o direito supletivo do direito canônico, ou seja, tendo aplicação nas lacunas e desde que ostente compatibilidade sistemática. Contudo, o direito canônico não deve ser confundido com o direito eclesiástico. Para Tomás de Aquino, existe uma lei que veio de Deus e outra advinda dos homens. Sendo assim, para ele, as leis podem ser divididas em lei eterna, provém de Deus, e lei natural, descobertas pela razão. Além disso, a lei não é o mesmo direito, senão certa razão deste, ou seja, a lei antecede, modula e justifica o direito. O direito eclesiástico não adveio de Deus, e sim da humanidade. As leis eclesiásticas têm como objetivo criar direitos ou obrigações, que serão relevantes nas relações entre denominação religiosa e pessoas naturais ou jurídicas. Contudo, não é correto resumir o ramo eclesiástico ao conteúdo das leis eclesiásticas. As conclusões do direito eclesiástico devem ser concebidas como algo independente de qualquer sistema de crença, devendo obviamente conhecer, e muitas vezes, apoiar-se nos princípios fundamentais de determinada crença, mas basear-se suas conclusões nos princípios da dignidade da pessoa humana e da liberdade religiosa, o fato social e o próprio direito, em harmonia com o Estado democrático de direito. No caso do direito eclesiástico,
É possível dividi-lo entre privado e público. No privado, trata-se das relações entre a denominação e particulares. No público, visa-se as relações entre a denominação e o Estado. O direito canônico emana da própria denominação, diferente do eclesiástico público que trata das relações com o Estado. Além de que a lei eclesiástica é feita pelo legislador pátrio e a lei canônica é norma interna de uma denominação religiosa, que não pode ser aplicada em outra organização religiosa. Para Pedro Lombardia, o direito canônico é o ordenamento jurídico da Igreja Romana Apostólica. Entretanto, não pode ser visto assim, pois o referido direito não deve ser confundido com o Código de Direito Canônico da citada organização religiosa. Não se trata de um ramo exclusivo da denominação romana apostólica. O ramo canônico do direito permite que um grupo religioso possa ter liberdade para apresentar os direitos e as obrigações que os seus fiéis possuem, enquanto estiverem conectados ao referido grupo. Deste modo, a liberdade de crença exigida pelo artigo 5º, 6ª, da Confira 88 é respeitada e cumprida. Dos tribunais eclesiásticos, na jurisdição canônica católica, para a resolução das lides entre as pessoas na Igreja, à luz do processo canônico, participam, dentre outros, a. O vigário judicial, um em cada diocese, que julga em nome do bispo e preside o tribunal diocesano. B. Juízes diocesanos que podem ser sacerdotes, diáconos e, inclusive, leigos, homens e mulheres, formando turnos ou colégios de 3 a 5 juízes, de acordo com a importância da causa. C. Juízes auditores, os quais podem ser designados pelo presidente do tribunal para realizar a instrução da causa, mercê da colheita de provas, recrutados entre os juízes do tribunal ou entre pessoas aprovadas pelo bispo para tal função, podendo ser clérigo ou leigo que se distinga pelos bons costumes, prudência e doutrina. D. Promotor de justiça, incumbido de zelar e defender os interesses do bem comum da comunidade. E defensor de vínculo, a quem se atribui a defesa do valor do sacramento do matrimônio e da ordem sacra. F. Notário, que pode ser leigo, responsável pelo registro das questões e dos depoimentos, conferindo garantia de validade aos atos do tribunal. G. Advogado ou procurador, responsável pelo aconselhamento jurídico das partes. Depois de julgado pelo tribunal eclesiástico do seu território de origem, o fiel, jurisdicionado, pode recorrer à rota romana, com sede em Roma e que tem na figura do Papa o Juiz Supremo. Se gostou, aproveite para curtir e compartilhar.